beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Por isso eu digo, a gente tem que se cuidar, pra não deixar essa gripe se espalhar, viu? Por isso eu digo, a gente tem que se cuidar, pra não deixar essa gripe se espalhar. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. É isso aí! Cuide bem de você e ensine a sua turminha a se cuidar também. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Observe no quadro a localização dessas civilizações que vamos analisar. Que civilizações são essas? Sumérios, acádios, babilônios, assírios, persas. São esses os povos que a gente vai analisar nesse primeiro momento. O que é interessante é que esses povos se desenvolveram, esses povos formaram suas civilizações, sua sociedade em locais relativamente próximos, como vocês podem observar aqui no mapa. Por que é importante estudar essas civilizações da antiguidade? Quer queira que não, essas civilizações da antiguidade são o espelho, são o exemplo das nossas sociedades ocidentais. Essas civilizações orientais, elas deixaram como legado a forma de organização política, social e econômica para as sociedades atuais, incluindo a nossa sociedade ocidental. Veja que essa região aqui, ela é uma região que não foi escolhida por acaso. Há elementos que proporcionam o surgimento de diversas civilizações. E é importante que a gente, ao estudar os povos da Mesopotâmia, essas civilizações da Mesopotâmia, a gente entenda que eles são, na verdade, um organismo vivo. No sentido de que povos existiram, povos deixaram de existir, mas que tiveram toda uma singularidade. Esses povos aqui não surgiam do nada e simplesmente desapareciam, evaporavam. Não, eles desenvolveram técnicas, desenvolveram tecnologias, desenvolveram conjuntos, normas, regras que serviram de espelho e que foram frutos dessas aglomerações de povos que habitaram essa região aqui da Mesopotâmia. O interessante é que esse termo Mesopotâmia, ela significa entre rios. E é muito importante que a gente entenda o porquê dessa localização aqui, observe no mapa. Essa região da Mesopotâmia, ela fica entre dois rios, o Rio Tigre e o Rio Eufrates. A gente pode se referir a essas sociedades como sociedades que desenvolveram um modo de produção hidráulica, ou um modo de produção asiático, como muitos historiadores marxistas eles defendem. Por quê? Porque a vida dessas pessoas, a estrutura social, econômica, política, religiosa, cultural dessas pessoas girava em torno dessa localização geográfica específica. Obviamente que eles não iriam escolher, eles não iriam desenvolver uma civilização, uma sociedade numa região inóspita, numa região sem condições de desenvolvimento. É por isso que essa região da Mesopotâmia é privilegiada. Observe a abundância de água, por isso a ideia de civilizações que se desenvolveram de acordo com o modo de produção hidráulica. Dependiam diretamente para o seu sustento da água, principalmente desses dois rios. Por isso que a região da Mesopotâmia, ela geralmente é formada na forma de uma lua, crescente. Essa região aí, ela é muito
propício ao desenvolvimento da agricultura. E aí a gente já começa a analisar algumas características daqueles povos, dos assírios, dos babilônios, dos sumérios, dos acádios. Eles desenvolveram uma economia voltada totalmente para a agricultura, o que faz sentido, né? Uma vez que eles estavam numa região cortadas por 2 rios. Eles estavam numa região próxima à água. Então é muito interessante a gente analisar primeiro esse aspecto geográfico para entender o que proporcionou o desenvolvimento dessas primeiras civilizações humanas, tá? Agora, eu convido você a pegar seu material de estudo, seu lápis, sua caneta, seu caderno, para que agora a gente possa fazer uma análise minuciosa de cada civilização que habitou essa região aqui da Mesopotâmia, tá bom? Essas regiões, esses povos, essas civilizações que habitavam essa região vão aparecer aí no vídeo. Eu peço que você destaque algumas características de cada um desses povos. Vai ser necessário, obviamente, pausar o vídeo. Você pausa o vídeo e aí a gente vai analisar cada uma dessas civilizações, os seus aspectos sociais, políticos, geográficos e econômicos, tá bom? Então, vamos iniciar falando sobre algumas civilizações da região da Mesopotâmia. Antes, vamos relembrar a ideia do termo Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia, ela é de origem grega, tá bom? E significa terra entre rios. Mesos vem de meio ou entre, e potamos de água. Então, a água entre o meio de 2 rios super importantes que a gente vai analisar. A Mesopotâmia corresponde à região entre os rios Tigre e Eufrates. E ela hoje abrange os atuais territórios dos países chamados Irã, Iraque, Síria, Turquia e Kuwait. As primeiras comunidades instalaram-se então nessa região da Mesopotâmia há cerca de 12 mil anos atrás, antes de Cristo. E nessa região desenvolveram-se a escrita e a noção de Estado que temos hoje. Então, essas algumas das contribuições que vamos analisar. Cada povo deixou um legado, uma contribuição que vamos estar analisando. Os sumérios têm como algumas das principais características o fato deles serem os primeiros a chegar a essa região e desenvolver assim técnicas de plantio e de irrigação das plantações. Não é por acaso, mais uma vez repetindo, que eles escolheram essas regiões, essa região privilegiada entre 2 principais rios, por isso que a gente até considera eles como sendo sociedades de modo de produção hidráulica. Com o incremento da produção agrícola, os sumérios acumularam excedentes que favoreceram o crescimento demográfico, ou seja, o aumento populacional, a troca de produtos entre as comunidades e a especialização do trabalho. Entre 3.500 e 3.600 a.C., eles construíram as primeiras cidades muradas. Um dos principais legados dos povos sumérios foi o desenvolvimento da escrita cuneiforme por volta de 3.300 a.C. Apesar da língua e das tradições culturais em comum, as cidades sumérias eram independentes, por isso chamamos elas de cidades-estados, ou seja, elas tinham autonomia político-administrativo. Tá? As guerras entre as cidades-estados sumérios, elas ocorriam por conta do controle de territórios. De uma certa forma, isso era prejudicial porque enfraquecia a região, enfraquecia as cidades-estados que brigavam entre si, e foi um dos motivos que levaram elas a serem submetidas por um outro povo chamado acádios. Outra civilização que vamos falar agora são os acádios. Os acádios migraram para a Mesopotâmia por volta de 2500 a.C. e passaram a conviver com os sumérios que já estavam naquela região. Em 2350 a.C., o acadiano Sargão dominou as cidades sumérias. Vocês lembram que os sumérios tinham uma dinâmica de cidade-estado com autonomia política administrativa e que elas se enfrentavam entre si por conta de territórios. Isso, de uma certa forma, desfavoreceu os sumérios devido ao enfraquecimento político e o poder militar que eles tinham. Foi deixando assim um caminho aberto para que os acadianos dominassem aquelas regiões. Os acádios unificou e criou o Império Acádio.
Os acádios incorporaram os costumes e as práticas sumérias. Isso é muito importante, porque mostra que, apesar das singularidades, o processo de ocupação dessas regiões houve também uma incorporação de hábitos, costumes, práticas políticas, religiosas, econômicas, socioculturais, tá bom? Os acádios desenvolveram uma cultura que eles chamaram de sumério-acadiana, ou que mais tarde, chamaram de sumério-acadiana. Há evidências de que tenham feito uso de rodas em veículos, produzindo cerveja e empregado o torno na produção de cerâmica. Com base em estudos astronômicos, os sumérios acadianos criaram o calendário lunar e desenvolveram a álgebra. Uma outra civilização que vamos analisar agora são os amoritas, que aparecem aí no vídeo de vocês, identificados como babilônicos. Os amoritas são originários da Síria e invadiram e dominaram as cidades sumério-acadianas, fundando assim a cidade da Babilônia, que significa Porta dos Deuses. O seu principal rei foi Hammurabi, entre os séculos 17 a 18 a.C. Sobre o rei Hammurabi, mais à frente vamos fazer uma atividade analisando alguns aspectos do seu reinado. O que eu posso adiantar sobre o rei Hammurabi foi que ele anexou diversos territórios e unificou a Mesopotâmia, formando o chamado Primeiro Império Babilônico. O rei Hammurabi também ordenou a organização de um código jurídico que reunia as leis criadas por ele e seus antecessores. Esse código vai ser o que a gente vai estudar nas próximas aulas, chamado Código de Hammurabi. Os descendentes de Hammurabi não foram capazes de evitar o declínio político e militar do Primeiro Império Babilônico. Logo, ele acabou sendo invadido e dominado pelos assírios. Os assírios habitavam a região de Assur, ao norte da Mesopotâmia. Eles formaram um poderoso exército, constituído de tropas de arqueiros, lanceiros, carros de combate e cavalaria. No início do século XIV a.C., os assírios, fazendo uso de seu poderio militar, investiram contra outras regiões, massacrando populações, destruindo cidades e criando um dos maiores impérios da Mesopotâmia, o Assírio. O Império Assírio atingiu o auge durante o reino de Assurbanipal. Porém, os assírios não foram palhos para os ataques dos caldeus. Os assírios foram derrotados em 612 a.C. Os caldeus dominaram a cidade da Babilônia em 626 a.C., formando assim o Segundo Império Babilônico ou Neo-Babilônico, atingindo o apogeu sobre o governo de Nabucodonosor II. Sobre o governo de Nabucodonosor II, é importante destacarmos os seguintes aspectos. Nabucodonosor II governou os povos submetidos com pesadas tributações, intimidações e migrações forçadas. Seus domínios abrangeram a maior parte da Mesopotâmia, a Palestina e a Fenícia, e chegaram até as fronteiras do Egito. Nabucodonosor II ordenou a construção de grandes obras, como a Torre de Babel e os jardins suspensos da Babilônia. Em 539 a.C., os persas, sob comando do imperador Ciro, conquistaram o Império Babilônico. Vamos, a partir de agora, analisar algumas características desses povos da região da Mesopotâmia, destacando aspectos como a religião, a sociedade, a economia e a cultura desses povos. No que se refere à religião, os povos da região da Mesopotâmia, em sua maioria, eram descendentes dos sumérios. Sendo assim, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em mais de um Deus. Quando a gente for analisar a história dos hebreus, a gente vai ver que isso vai mudar. Os hebreus, por exemplo, eles eram monoteístas, acreditavam em um único Deus. Mais à frente a gente vai analisar essas características, tá bom? Voltando a falar sobre esses povos da região da Mesopotâmia, eles criaram a lenda do dilúvio, em que o deus Marduk, que aparece aí na imagem, o grande criador, teria ajudado Gilgamesh a sobreviver ao dilúvio com uma arca que carregara sua família e vários animais. Isso é muito semelhante à história do grande dilúvio e a arca de Noé,
que a gente conhece na nossa tradição judaico-cristã. Por falar em tradição judaico-cristã, a história dos hebreus se desenrola na região próxima chamada Palestina e foi ponto de partida para o desenvolvimento da religião judaico-cristã predominante na história da humanidade até a atualidade. A sociedade da Mesopotâmia era baseada na agricultura, sobretudo do trigo e da cevada. Essa sociedade também era bem desenvolvida no que se refere ao comércio e ao artesanato. A Babilônia, por exemplo, foi um importante centro comercial da região mesopotâmica. A sociedade estava organizada no esquema piramidal, ou seja, existia o rei, apoiado pela elite econômica militar, formando assim o Estado. Existiam os possuidores das melhores terras e controladores de toda a produção. Abaixo, conforme vocês estão vendo na imagem, existiam os camponeses e os escravos, trabalhando coletivamente para o governo. A cultura mesopotâmica era altamente desenvolvida e diversificada. A astronomia, desenvolvida pelos sacerdotes para conhecer os períodos das cheias dos rios Tigre e Eufrates, calculava a movimentação dos astros. A arquitetura inovadora usava um sistema de arcos, abóbadas e cúpulas, baixo relevo tanto na cerâmica quanto em metais. A literatura era composta por diversas obras complexas, entre elas o mito da criação e a epopeia de Gilgamesh. O direito conheceu o Código de Hammurabi, conhecida até hoje como uma das mais importantes obras jurídicas conhecidas.